2 Samuel, capítulo 22 e 23, hoje, penúltima palavra da série. Número 18, vou terminar fora a próxima semana na outra, com 19 palavras em cima de 1 e 2 Samuel. E hoje são as últimas palavras de Davi, não são as palavras do leito de morte dele, mas como rei, ele escolhe uma expressão ou um resumo da vida dele. É muito significativo aquilo que ele escolhe, a gente vai ver aqui. Eu dei o título lá, Canção da Minha Vida, e já que nós estamos ali finalizando a série, né, você já parou para pensar quantas segundas chances Deus deu para esse homem? Nós vimos ao lado sombrio de Davi, né, nas últimas 3 semanas, agora vamos tentar finalizar a vida dele de outro jeito. Nós vamos ver hoje, por que Deus dá esse rótulo, um rótulo para ele, apesar de tanta coisa ruim também que ele fez, né? Mas ele não é lembrado por isso. E às vezes o resumo da vida de uma pessoa, ele vem na forma de uma lápide, né? Aquelas de cemitério. Alguns escolhem frases altamente impactantes, né? Para resumir a vida de uma pessoa. Eu separei ali 2 imagens que eu achei interessante na internet, por exemplo, estava em inglês a lápide, mas tudo bem, põe para nós lá, ó. Esse cara resolveu dizer assim na lápide dele, as últimas palavras: eu falei para você que eu estava doente. É o que ele quis dizer ali nas últimas palavras. Tem um outro que eu coloquei lá, que eu achei legal também, ó. Eu estava esperando uma pirâmide, deram isso daí para ele, né? Eu não sei se esse cara publicou, mas eu estava procurando na internet essa semana frases curiosas que as pessoas colocam na lápide. Eu não sei onde é que está essa daqui, mas eu achei lá que estava escrito assim, ó. Um cara colocou: aqui jaz a minha sogra. Ela descansa em paz e agora eu também. Não sei se ele estava divorciado nessas alturas, né? Senão já não deu muito certo. As últimas palavras de um ateu chamado Voltaire, né, do pessoal do iluminismo, famoso ateu, supostamente foram para um padre que lá no leito de morte chegou para ele, né, um ateu, e pediu para ele renunciar a Satanás. E aí, supostamente, aqui Voltaire olhou para ele e falou assim: agora, Senhor, não é a hora de a gente fazer novos inimigos, né? Pode ser que para o lugar que eu vou não é muito bom eu renunciar a esse cara aí. Enfim, as últimas palavras de alguém, teoricamente, deveria resumir a nossa vida. E a grande pergunta que eu faço para você já é: se essa semana fosse a tua última semana, existe uma frase pela qual as pessoas poderiam resumir a tua vida? Existe um rótulo pelo qual as pessoas poderiam resumir a tua vida? Se essa fosse a tua última semana, como você seria definido nessa lápide ou nessa frase? Que cara chato. Nossa, que mulher medonha, né? Ou, não, esse aqui era parceiro. Não, meu Deus, nessas perdemos aí ontem, foi anteontem, né? O Silvio Santos aí, famoso, foi um ícone do Brasil. Quantas pessoas, quantas homenagens, evidentemente nessa hora surge apenas a parte boa. Será que é isso que Davi, nesse texto, ele resolve fazer? Eu vou começar lendo o 23, mas de fato eu vou me concentrar no capítulo 22, que o 23 ele vai dizer assim, ó, do 1 ao 4, 2 Samuel 23. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. Percebe? São as últimas palavras dele. Eles estão ressaltando várias coisas, várias qualidades que ele tem. Verso 2: o Espírito do Senhor fala por meio de mim. Agora vem para a primeira pessoa. E a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. E aí ele vem resumindo algumas coisas que estão registradas em 2 lugares, com mais detalhes, no capítulo 22, que é onde a gente vai olhar. E se você olhar com mais cuidado, você vai ver as mesmas palavras registradas lá no Salmo 18. A curiosidade aqui é que o Salmo 18 foi escrito mais ou menos 40 anos antes do que a gente está vendo aqui. E a pergunta que eu comecei a fazer é: por que é que ele escolhe esse salmo, essa canção que ele escreveu há 40 anos atrás, para resumir a vida dele, ou para resumir o reinado ou o ministério dele? Eu creio que ele está querendo falar muitas coisas aqui, mas eu quero compartilhar contigo 3 verdades que eu acho que Davi está tentando proclamar ao final da vida dele aqui. E a primeira delas está ali no verso 2 do capítulo 22, então volta ali, ou melhor, deixa eu ler o 1, daí vou ler o 2 para você, do capítulo 22. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul.
Então, quando é que foi o contexto que ele escreveu isso aqui? Mais ou menos 40 anos atrás, quando ele ainda estava lidando com Saul. Aí vem o verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Tudo que nós vamos falar aqui agora, querido, qual é o contexto? As últimas palavras que Davi quer deixar registrado a respeito do seu reino. Não é do leito de morte. Se você passar uma página para frente na tua Bíblia de papel aí, vai começar o livro de Reis, e aí ele vai dizer de fato as últimas palavras para o seu filho Salomão, que vai assumir o reinado. Mas nesse momento ele está se dirigindo ao povo. E ele começa dizendo assim, ó, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu primeiro ponto aqui é, o que Davi está querendo dizer? Deus é a minha esperança. O que você tem que entender? Sim, Davi acreditava em si, mas não era por causa da autoestima dele. Davi acreditava muito nas coisas que ele estava fazendo, mas é porque ele sabia que, antes de tudo, Deus acreditava nele. Deus era a força de Davi. E aí, quando você começa a olhar, quando ele escreve esse cântico, provavelmente pouco depois do que ele já tinha enfrentado Golias, pouco depois daquilo que ele já tinha recebido dentro da corte de Saul, e agora ele está sendo perseguido, e agora ele já passa de um general com status e com fama para um homem que perdeu tudo, que perdeu as finanças e agora tem que até fugir do país, e ele entende que ainda assim Deus é a força dele, ainda assim Deus é a minha fortaleza, o meu libertador. Deus ainda é o libertador dele, apesar das situações que ele está passando. Deus é o meu escudo, ou seja, quando Davi escreve lá atrás, no Salmo 23, preparas uma mesa para mim na presença dos meus, e essa mesa é uma mesa de paz, não é uma mesa para arrancar a cabeça de todo mundo. A ideia é que saber que Deus está no comando é, inclusive, preparar uma mesa para mim no meio do meu caos que eu vivo. E se há alguma coisa que a vida de Davi grita para nós, gente, é que a esperança está em Deus. E tem várias coisas que nós precisamos entender aqui. Mas a primeira delas, eu peguei uma frase de um missionário que desbravou a China, chamado Hudson Taylor. Se você puder, procure na internet, lê a biografia dele, é fantástico o que Deus fez na vida desse homem, desbravou a China com o cristianismo em um tempo onde ninguém ia para lá. E ele diz assim, ó, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas, porque contavam com Deus para estar com ele. Qual é a ideia aqui? Você não faz grandes coisas porque você simplesmente é forte, porque você simplesmente é inteligente. E aí nós começamos a olhar outros versos da Bíblia que afirmam isso, ou reafirmam isso. Digo fraco, eu sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha? A ideia aqui, querido, é que não ache que você vai ser perfeito. A ideia aqui é nós aprendemos a nos lançarmos na misericórdia de Deus. Por quê? Principalmente você que é pai, você luta com essa ideia, né, de será que eu vou conseguir a educação que eu preciso para meus filhos? Será que eu vou conseguir lidar com o mundo do jeito que está? Pensa, gente, Deus dentro da sua perfeição, ainda assim 1/3 dos anjos se rebelaram contra ele. Deus dentro da sua perfeição como pai e como criador da humanidade, ainda assim os 2 seres humaninhos que ele colocou lá, ainda assim se rebelaram contra ele. Você acha que tudo que você vai fazer vai estar 100% dentro do teu plano, dentro do teu esquadro, por causa do teu esforço? Não, querido. Se nós não contarmos com a misericórdia de Deus para tudo aquilo que a gente fizer, é em vão. A ideia, não me lembro agora se é o Salmo ou é o Provérbio, é em vão o homem levanta cedo e dorme tarde se o Senhor não estiver por ele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A ideia é que se eu não contar com a misericórdia de Deus, para eu trabalhar, para eu criar os meus filhos, para eu passar na faculdade, para eu começar uma carreira, se eu não contar com a misericórdia de Deus, contar comigo mesmo somente, é muito triste. É uma receita certa para a frustração. 1 Pedro 5,10, escute. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ou seja, faz parte, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Pergunta, quem é que vai restaurar? Ele mesmo. Quem é que vai fortificar? Ele mesmo. O contexto é sofrimento. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vai te restaurar. Ele mesmo vai te fortificar. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por um momento difícil, onde a gente vai perguntar, Deus, onde tu estás? Pai, onde é que estava? Por que isso aconteceu comigo? Eu fiz tudo certinho, essa é a nossa primeira ideia, né? Eu fiz tudo certinho, por que de tantas pessoas o Senhor escolheu a mim para passar por esse momento? Querido, as suas grandes habilidades, uma hora vão falhar. Todas as nossas grandes habilidades, uma hora vai falhar ou vão falhar.
Sabe quem não falha? Deus. E aí é que você precisa entender que essas 4 palavrinhas devem mudar a tua vida. Deus é fiel sempre. Deus não se esconde, Deus não tarda, Deus não está perdido no mundo agora, o que eu vou fazer? Sabe, a história Ele já deixou escrita, o final dos tempos já está escrito, o destino de Satanás já está lá. Agora, enquanto não chegamos nesse momento, nós precisamos aprender a descansar nessa esperança, nessa confiança, enquanto eventualmente alguns de nós padecem por algumas aflições. Você que é casado aí, você sabe, você não pode contar só com você para manter as coisas juntas. Você não pode contar só com a tua habilidade de manter as coisas juntas, você precisa contar com a tua misericórdia de Deus. Né? Principalmente se você é homem, você já aprendeu isso, já está casado há um certo tempo, você já aprendeu isso. Né? Que é muito melhor você ter paz do que ter razão toda hora. Você tem que abrir mão de algumas coisas, não daquilo que é mais importante, mas de algumas coisas você tem que ser flexível, você tem que ser maleável. Tem uns 4, 5 dias do mês, aí, alguns azarados, mais tempo, né? Que você sabe que naqueles dias, de repente, você tem que vestir uma auréola, esperar passar aqueles dias turbulentos, e depois a paz volta a reinar na tua casa. Agora, você precisa de certos dias, não sei se você... A minha esposa é uma bênção, maravilhosa, né? Mas alguma coisa possui ela, né, naqueles dias lá. Não é o espírito maligno, são os hormônios, não é demônio, né? Os hormônios, mas todos nós passamos por isso. Tem homem aí, gente? Olha, está tudo... Meu Deus, vocês têm que vir no Quinta Mais Homem para deixar vocês corajosos aí para falar nesse momento. Ninguém quer falar nada. Não fala, pastor, já está difícil a coisa lá em casa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? São as coisas cotidianas da vida. Ai, pastor, minha mulher não acontece nada disso. Glória a Deus, querido, Deus te abençoe. Você já tem um lugar lá garantido no céu. Ou é um mentiroso, né? Mas o fato é, querido, que eu estou citando uma coisa bem simples que todo mundo consegue se identificar. Todos nós passamos por um momento desse. E se você contar só com a tua paciência, com a tua habilidade de ser gentil, principalmente nesses dias difíceis, às vezes é um colega de trabalho que Jesus, só Jesus na causa mesmo. Se você não contar com a misericórdia de Deus, se você contar só com a tua paciência, uma hora vai dar errado. Se você contar só com a tua capacidade de resolver as coisas, um dia você está instável emocionalmente. Um dia você não está pleno nas tuas faculdades mentais, teu coração não está legal, e aí você acaba tomando uma decisão que você vai se arrepender depois. A chave aqui é que a misericórdia de Deus, que é por isso que a palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada... Por que se renova a cada manhã? Porque nós precisamos dela todos os dias. Todos os dias eu preciso da misericórdia de Deus. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Quando eu olho para o meu amanhã, quando eu olho para os impostos aumentando cada vez mais, quando eu olho, né, até aquelas coisinhas de $50 que você pedia na China agora está ficando mais caro, quando você começa a olhar para as situações ao nosso redor, não tem muita esperança para a gente. Quando a gente olha a situação agora dos 3 poderes, principalmente no nosso país, a gente fica assim meio desesperançoso em relação a algumas coisas. O fato é que eu não me baseio na economia simplesmente do Brasil, do mundo, para entender ou ter uma esperança de que as minhas necessidades vão ser supridas. Quando eu tenho em Deus a minha esperança, querido, sim, pode ser que eu passe alguns momentos difíceis como todas as pessoas, mas eu sei que Deus, na sua infinita riqueza em Cristo Jesus, há de suprir as minhas necessidades. Você entende isso? Sabe, às vezes nós vivemos ansiosos. Às vezes você talvez começa a tua segunda-feira lendo todas as notícias, já começando triste, desanimado. Não estou falando para você viver alienado. Sim, nós temos que fazer todo o nosso papel como cidadãos, nós temos que lutar, temos que nos mover em muitas coisas. Mas isso não pode roubar a nossa paz. Porque a paz que Deus promete para nós não é paz que é explicitamente compreensível. A paz que Deus promete é que excede entendimento. Se você tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, tem dinheiro na conta, tem uma mulher bonita, um homem legal, essa paz que você tem é perfeitamente compreensível. Tire uma dessas coisas, e aí eu vou entender por que você não tem paz. Agora, quando uma dessas coisas falta sobre a tua vida, ou eventualmente ainda vem uma doença, alguma coisa que te tira do prumo, e ainda assim você manifesta essa paz, eu entendo que isso excede entendimento. E essa paz, a Bíblia diz que só é possível nele. E é essa paz que eu quero. Eu não quero a paz circunstancial.
Aonde deu uma crise financeira no mundo, acabou minha paz. Eu não quero uma paz circunstancial, aonde se de repente eu estou numa semana ruim, ou nos dias que a minha mulher está estressada, eu também me estresso, ou quando o nosso filho que a gente ensinou tanto e agora de repente ele faz uma coisa que você não gosta, ou quando alguma coisa sai do prumo, pronto, acabou minha paz, acabou a minha felicidade. Eu não quero esse tipo de paz. Esse tipo de paz é perfeitamente compreensível. Qual é a paz que você deseja? Você precisa decidir, Senhor, eu quero a paz que excede entendimento. Porque é isso que Davi está tentando falar assim, ó, ele é o meu libertador. O Provérbios diz assim, confia no Senhor de todo o teu, e não te estribes, não te firmes, não te sustente no teu próprio entendimento. Nosso coração, ele é enganoso. Sim, algumas pessoas têm mais habilidades do que outras para poder reorganizar algumas coisas na vida, mas o que é que a palavra instrui para a gente? Confia no Senhor de todo o teu coração, não é parte. Não te fia só no teu entendimento. Por quê? A metáfora de Deus para nós na Bíblia, sabe qual é? Ovelhas. E se você estudar um pouquinho as ovelhas, você vai ver que elas não têm uma boa visão. As ovelhas, elas precisam ser conduzidas. As ovelhas, se você deixar elas por si mesmo, elas vão achar um pasto, um lugar para elas comerem, e elas vão comer em círculos, até acabar aquilo tudo. A ideia é que nós, como ovelhas, essa é a má notícia, talvez. A boa notícia é que nós temos um pastor que nos lidera. A má notícia é que se você for essa ovelha e não estiver submisso a esse pastor, você vai começar a comer em círculos. E aí esse pasto que você determinou se chama carreira, e você vive a tua vida em torno desse círculo. Você não está progredindo, você está comendo, você está se alimentando, você acha que vai durar isso para sempre, mas um dia vai acabar, porque você não está olhando o amanhã, você tem uma visão baixa se o Senhor não estiver, e você come em círculos. Talvez o pasto que você come se chama fama, talvez seja a tua própria autoestima, ou seja o teu corpo, ou seja a tua carreira, o teu dinheiro, a tua conta, enfim, qualquer pasto que nós venhamos a dar uma definição para nós vivermos a vida. Essa é a razão de existir. Só que o fato é, querido, e Salomão, o homem mais rico que já existiu, já nos falou, no final da vida, depois de ter experimentado todas as coisas, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se eu não tiver o bom pastor para me liderar e dizer assim, ó, pode comer desse pasto, pode viver prosperidade, pode viver uma fama, pode viver tudo aquilo que o Senhor proporcionar para você, mas entenda que se você não deixar a tua vida ser conduzida por Ele, em algum momento esse pasto vai acabar. Você vai chegar no final da vida, ainda que tenha tido fama, ainda que tenha conquistado muitas coisas, você vai olhar para trás e perceber assim, ó, não era isso que eu queria fazer, mas aí talvez é tarde demais. Por isso que nós contamos com o nosso bom pastor. Sabe, as maiores decisões dessa igreja aqui, eu tenho conversado com muitas pessoas procurando esse novo local e falando, o ano que vem nós fazemos 25 anos como igreja plantada nesse lugar, e estava conversando ali com os dois pastores aí que estavam aqui desde o início, eles estavam contando cada testemunho do que foi feito para a construção dessa igreja lá atrás, e tantas outras coisas, e eu começando a pensar, nossa, agora nós temos, a nossa parte, chegou a nossa vez de expandirmos, de plantarmos um legado agora para as crianças, estão aí os adolescentes, olha que coisa linda, gente, que coisa linda, chegou o nosso momento de nós fazermos isso, e eu estava pensando assim, ó, cada grande decisão dessa igreja não foi tomada simplesmente pela grande habilidade dos líderes que aqui estão já há 24 anos. Cada grande decisão, ou cada decisão mais importante que foi tomada aqui, foi tomada debaixo de uma porção de graça do Senhor. E nós estamos agora vivendo um momento como esse. É uma decisão importante nós tomarmos, assim, eu tenho me colocado diante do Senhor, Pai, nós precisamos dessa porção de graça de novo. Nós não queremos nos mover só debaixo da visão de um pastor, de um líder, que é um bom gestor ou é um bom terapeuta emocional. Nós queremos viver debaixo da direção, eu penso que você queira viver, além dessas duas coisas que também são boas, debaixo de alguém que, acima de tudo, teme ao Senhor e queira devolver a glória para Ele em todo o tempo, amém? É isso que você quer? É isso que eu estou tentando fazer. É isso que eu estou tentando buscar nesse tempo aqui. Quando Davi fala no verso 7, se você puder olhar ali o capítulo 22. Na minha angústia eu invoquei o Senhor. Eu gritei por socorro, meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Talvez seja isso que você está fazendo hoje. Talvez seja esse o momento que você está falando, querido. Olha para esse verso. Olha para esse resumo da vida de Davi. E entenda que quando você estiver nesse dia, você pode levantar a tua voz a Ele. E Ele, de onde Ele está, Ele vai nos responder. E a grande chave aqui é, se a dependência é o objetivo, a fraqueza se torna uma vantagem. Por quê? Cuidado com seus pontos fortes.
Um dos meus pontos fortes, a minha área de força, é o ensino, é o estudo. O que é que eu falo para mim quando eu estava escrevendo essa passagem? Eu coloquei até aqui em caixa alta, assim, ó, cuidado com os seus pontos fortes, porque em algum momento eu posso confiar demais no meu ponto forte. E eu posso me achar o sabichão, e que eu sei muito mais coisa que você. Em algum momento eu posso entender, não tenho mais nada para aprender com você ou com ninguém. Cuidado com o ponto forte. Sabe, uma das coisas que eu tenho feito, procurado fazer pelo menos, é quando eu estou em um ambiente principalmente novo, onde as pessoas não me conhecem, é me calar e ouvir o que elas têm para dizer. Me colocar numa condição assim, pode ser que nesse lugar aqui eu aprenda muitas coisas, as pessoas têm algo a me ensinar. Sim, às vezes, muitas vezes, eu aprendo muita coisa que eu não devia fazer, não devia falar. Mas a ideia é que, uma vez que você se coloca, você sabe qual é o teu ponto forte, você não se fia apenas nele. Sim, você vai fazer isso melhor do que muitas pessoas, mas entenda que a graça dele tem que estar sobre você. Talvez você é mais inteligente na área de exatas, talvez você é mais dado na área de humanas, e você vai prosperar nisso, você vai agir em cima disso, ok? Mas entenda, querido, que se a graça do Senhor não estiver sobre nós, não temos o que fazer. Amém? Verso 3, olha comigo ali do capítulo 22. O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. O que Davi está falando aqui? O Deus... Ó Deus, tu me salvas da violência, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Sabe o que ele está enfatizando aqui? O segundo ponto de resumo da vida dele, além de Deus ser a minha esperança, Deus é o meu Salvador. Tem tantas promessas aqui, quando Davi escreve isso aqui, talvez ele está pensando só nos inimigos dele. Talvez ele está pensando em que Deus vai salvar ele de Saul e dos filisteus e daquele pessoal. Sabe o que eu penso? Que Deus está pensando, quando está ouvindo ele aqui? Davi, eu não vou te salvar só dos meus inimigos, eu vou te salvar de alguém muito mais perigoso que os teus inimigos, que é de você mesmo. Quando nós olhamos e pensamos assim, Senhor, salva-nos daqueles que falam mal da gente, salva-nos daqueles que querem fazer mal para a gente, sabe, às vezes o que nós não percebemos é que muitas vezes se nós formos caminhar só no nosso próprio pensamento, nós somos os nossos maiores sabotadores. Por quê? Porque nós olhamos às vezes só para nós mesmos e esquecemos da nossa esposa, esquecemos do nosso marido, esquecemos dos nossos filhos, esquecemos dos nossos amigos, esquecemos da nossa igreja. O que Davi talvez não percebe aqui é que a maneira com que Deus precisava livrar ele mais era dele mesmo. Gente, Davi não sofreu tanto com os inimigos, com as obras dos inimigos, tanto quanto ele sofreu com as suas próprias atitudes. Ele sofreu, ele adulterou, ele sentiu na carne, perdeu um filho, uma das suas filhas foi violentada pelo próprio irmão, ele não corrigiu o irmão, ele não acolheu a filha, você viu semana passada, ele teve um filho que se rebelou e acabou morrendo. Todos os erros dele, ou melhor, todas as angústias, as maiores angústias dele foram causadas por ele mesmo. Então a minha grande oração para o Senhor é, Pai, não é só não me deixa cair nas mãos dos meus inimigos, Senhor, não me deixa andar pelo meu próprio entendimento. Não me deixa, Pai, porque em algum momento dessa caminhada eu posso errar, eu posso gerar uma Batseba no meu casamento, eu posso gerar, posso fazer mal para um Urias que está ali diante de mim, pode haver uma Tamar, um Absalão debaixo dos meus olhos, eu não estou vendo o que Deus está fazendo. Querido, Deus não quer apenas te libertar das coisas que estão ao teu redor, mas de você mesmo. O verso 51, Davi, ele olha para outro lugar, ele diz assim, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi, e a sua posteridade para sempre. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está olhando além, ele está olhando lá para a posteridade, e nós sabemos, 970 anos depois, na cidade natal de Davi, nasce um outro rei, descendente desse mesmo Davi. E aí olha que curioso, uma legião de anjos chegam para anunciar a vinda do grande rei dos reis para os colegas de trabalho de Davi. Pastores humildes do campo foram os primeiros a ouvir a notícia. Hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador. O segundo ponto aqui é que nós precisamos desse Salvador. Eu já disse para você aqui em outro momento, todas as religiões do mundo diz faça para você ser aceito. Você precisa ser um bom pai para ser aceito, você precisa ser o homem mais honesto da terra para ser aceito, você precisa doar muito dinheiro, você precisa fazer grandes coisas para ser aceito, para ganhar um nirvana, uma reencarnação, qualquer coisa que se promete.
cristianismo é a única religião que diz para você assim, está feito. Você só pode receber essa recompensa como um dom. E uma vez que você entende isso, só há uma resposta. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque eu faço o que eu faço. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Olha o que ele fez por mim, não posso fazer menos do que simplesmente entregar minha vida. E aqui você entende que não é o que você faz para Deus que ele te recompensa. É o quanto você glorifica por aquilo que ele já fez por você. A ideia de que eu não estou fazendo o que eu estou fazendo hoje como pastor ou como ser humano só para ter a recompensa dos céus. O que eu estou fazendo hoje é uma resposta àquilo que eu já entendi que já está feito por mim, querido. Nada do que eu posso fazer acrescenta alguma coisa à minha salvação, senão um espírito de gratidão diante do Senhor. Você entende isso? Que a vida que nós agora vivemos não é mais segundo a carne, é segundo a resposta daquilo que Deus fez por nós. Não é uma tentativa de impressionar a Deus ou alcançar as recompensas de Deus. Não, uma tentativa, ainda que mínima, de expressar minha gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez. Se eu morrer hoje, eu sou salvo. E se eu viver mais 50 anos e ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus, eu vou continuar sendo salvo. A ideia aqui não é quantas almas eu ganhei, quantas almas você ganhou, que o Senhor vai me recompensar. É o nível de renúncia que você prestou diante desse tempo que você chama vida. Isso nós não sabemos como vai ser, só o Senhor vai saber por nós. E meu último ponto, verso 22. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Aqui é um negócio meio estranho, porque todos os seus juízos estão diante de mim, eu não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Gente, semana passada a gente viu que se Davi tivesse postado isso aí no Instagram dele, eu e você estaríamos lá comentando: Davi, irrepreensível, pureza, não é o resumo maior da tua vida, porque as últimas notícias que estão na nossa mente não é essa daí. Tu não viu o que aconteceu com a tua casa, tu não viu o que tu fez. Agora, por que Davi escolhe pôr isso aqui como resumo da vida dele? Nós sabemos que tem coisas ruins. E aí é o meu último ponto, que é Deus é a minha restauração. E para eu poder te explicar isso aqui, eu preciso que você ponha aí a tua capa teológica aí de menino estudado. São duas opções. A primeira é uma palavra chique, chamada hagiografia. A hagiografia é quando um biógrafo ele resolve escrever a história da vida de alguém e de uma maneira polida deixar só as partes boas da vida dessa pessoa. Então você escreve só os grandes feitos dessa pessoa, né, e tira toda a parte ruim. Não é isso que está acontecendo aqui, por quê? Porque esse mesmo autor, a gente viu, registrou todas as partes ruins da vida de Davi. Então por que ele registra isso aqui? E deixa como a minha pureza, o Senhor está me tratando segundo a minha pureza. É o que eu chamo aqui de a justiça da nova criação. E aí você precisa entender o que ele escreveu em um salmo, que é o Salmo 103. Olha comigo ali. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Em outras palavras, os pecados de Davi, no resumo da vida dele, estão fora de questão. Quando eu olho e eu vejo esse salmo, Deus não me trata segundo os meus pecados, nem me retribui conforme as minhas iniquidades. Isso aqui é extraordinário, querido. Porque quando Jesus vai falar para nós, nos ensinando um modelo de oração, não uma reza, que nós chamamos hoje de Pai Nosso, lá no meio dele diz assim: perdoa as minhas dívidas, assim como, ou perdoa os meus pecados, ou perdoa, assim como eu perdoo. A ideia de que é recíproco. Eu não gostaria, só confiando em mim, fazer essa oração. Porque, se eu pedir para Deus me perdoar do jeito que eu perdoo as pessoas, eu vou pedir para o Senhor esperar um pouquinho e depois que eu erro, porque, afinal de contas, quando as pessoas erram comigo, eu não me perdoo de imediato. Eu fico ali meio que guardando um pouquinho, fico remoendo. Sim, eu coloco diante do Senhor, mas o coraçãozinho é difícil, peludinho, né? Ele demora para liberar o perdão, ele tem que tomar a decisão, ele fica chateadinho, ele fica magoadinho, dependendo do que você fala, o que você diz para mim, demora uns dias, dependendo até semanas, para eu poder te perdoar, alguns até meses. Né? Outros têm que perdoar no Espírito, para depois Deus ir trabalhando conforme vai acontecendo. Eu não sei como é que é o teu lado,
Mas a ideia de quando eu olho para esse salmo assim, Senhor, ainda bem. Eu não quero que o Senhor me perdoe assim como eu perdoo. E aí eu vou entender que não é isso que Jesus está querendo me dizer explicitamente. Ele olha para esse salmo e diz assim, ó, Deus não me trata conforme as minhas iniquidades. Ainda que eu erre assim, ainda que eu lute em relação a isso ou essas coisas, quando Deus olha para mim, a justiça que me é atribuída não é a minha. A pureza que me é atribuída não é a minha. Davi não entende isso quando ele escreve isso, mas profeticamente é isso que está acontecendo. É como se Jesus tivesse, você e Jesus fossem fazer uma prova de matemática, e você não soubesse nada de matemática, e você chegasse lá, meu Deus, não sei nem como escrever meu nome nessa prova, quem dirá resolver essa conta, e daí você vê Jesus ali, e respondendo e seguindo os cálculos, no final daquela prova, ele pega a tua prova, e na prova dele, ele põe o teu nome, entrega lá para a professora. Só que ele pega a tua prova, que não tinha nada lá, só uns desenhinhos lá que você não sabia o que fazer, e ele escreve o nome dele nessa prova. Isaías 53 fala assim que os nossos pecados, a nossa nota estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pela nota dele, nós fomos sarados. Quando Deus pega a minha ficha, a tua ficha, querido, a tua prova de matemática, a tua vida, o teu resumo de vida, como Davi está falando aqui, ele não está sendo um hipócrita. Ele está entendendo que a graça de Deus é tamanha, e para nós hoje, principalmente, né? Quando Deus olha para nós, é o sangue de Jesus que Ele olha. Quando você se dirige em oração a Ele, não é a teus atos de justiça que Ele enxerga, é o sangue de Jesus sobre a tua vida. Por isso, jamais, a não ser que você queira viver deliberadamente dentro do pecado, entenda que, essa semana, esse mês, eu estou em pecado, então eu não vou cear. Você não ceia pelos teus atos de justiça, não vou falar com Deus, não vou subir nesse altar porque eu estou em pecado. Você não pode viver dentro desse pensamento. João deixa isso claro para nós. Aquele que pensa que não está em pecado, já pecou. Nós fazemos o que nós fazemos, ceamos, entramos na presença de Deus, nos dirigimos em oração a Ele, entoamos cantos de louvor a Ele, não pelo nosso merecimento, mas por aquilo que Ele fez. E quando nós olhamos para isso, você entende o que Paulo vai explicar para nós, entramos com confiança no Santo dos Santos, entramos com confiança diante do trono do Senhor. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você entende o que é a restauração sobre a nossa vida? Amém? Se coloque de pé então, por favor. Pessoal do louvor. Qual é a boa notícia do Evangelho? É que mesmo com a realidade dos teus pecados, a tua vida agora ela pode ser definida por aquilo que você vai fazer depois de ser perdoado. Sabe como é que eu quero terminar essa palavra? Qual é o nome da série? Segundas chances. Você sabe que Davi errou muito, né? Qual é o rótulo que ele carrega para a vida dele? Um assassino? Um abusador? Alguém que não soube dominar a sua casa? Ou... o que você se lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Deus quer fazer isso com a tua vida hoje. Eu não sei, talvez você dentro dos teus traumas, você tenha carregado alguns rótulos sobre você. Talvez você colocou aí, eu sou o sabichão, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que é o mais inteligente, que faz e acontece. Não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez você colocou um rótulo aí, não dá, para os outros todo mundo dá certo, para mim não dá. Por mais que eu tente, faça, me arrume, ainda assim eu me sinto feio, ainda assim eu me sinto feia. Por mais que eu tente algumas coisas, eu ainda me sinto menor que as pessoas, eu me esforço, eu faço até alguns cursos, mas quando chega em um ambiente com mais pessoas, onde tem um pouquinho de competitividade, eu me sinto inferiorizado, eu me sinto intimidado. Eu não sei quais são os rótulos que você colocou aí, querido, mas eu quero dizer para você que nenhum desses é verdade, nenhum desses é pleno. Nem aquele que você colocou lá para levantar a tua autoestima, nem aquele que talvez o inimigo plantou lá na tua infância, na tua adolescência, tentando roubar a tua identidade em Deus. Sabe qual é o rótulo que você tem que colocar aí? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. O que conta é o que eu faço de agora em diante, uma vez que o perdão chegou na minha vida. E uma vez que isso se apropria de mim, uma vez que essa autoridade está sobre mim, aí eu entendo que eu posso pisar serpentes e escorpiões, e ainda que eu beba alguma coisa mortífera não me fará mal, ainda que eu entre em um lugar cheio de trevas, cheio de potestades, cheio de mal olhado, eu não tenho que temer mal algum, porque Ele está comigo. Ele faz a audácia de até eu estar no meio de um monte de gente que não gosta de mim, e Ele prepara uma mesa para mim lá naquele lugar. Ele unge a minha cabeça com óleo no sentido de Ele me separa. A ideia é de que você não precisa das outras pessoas dizerem para você quem você para você finalmente se sentir feliz e aceito. Você só precisa entender, querido,
que aquilo que Jesus fez por você te dá esperança, te dá salvação e te dá restauração. E uma vez que eu entendo isso, por mais que talvez a minha vida passada, como a de Davi, tenha algumas coisas que eu gostaria de apagar, eu não vou ser definido no final da minha vida pelos meus erros. Os teus filhos não vão se inspirar nos teus erros. A tua esposa não vai se lembrar de você, o teu marido não vai se lembrar de você, a tua família não vai se lembrar de você pelos teus erros. Eles vão se lembrar de você pela presença de Deus que você carregava. E você sabe que vai estar tudo bem. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Não é porque você tem confiança em você, porque tu estás comigo. E Ele me consola, e Ele estende a mão dele sobre a minha vida. E aí eu entendo que eu não sou mais meu de fato, eu sou dele. E aí só que eu preciso fazer uma promessa. Eu preciso tomar uma decisão de andar com Ele todo o tempo. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça aí. E se você puder, coloca a mão no seu coração e vai pedindo: Senhor, qual é o meu rótulo? Vai pedindo para o Senhor. Se tem alguma coisa aí que você enxerga, que te deprime, que te diminui, querido, pede para o Senhor tirar. Pede para o Senhor te mostrar agora qual é a verdade. Talvez você foi arrogante em muitos momentos, talvez você fez muito mal para as pessoas, como Davi fez. Algumas coisas sim você vai ter que trabalhar para restituir. Algumas coisas até não vão voltar mais ao normal, mas o que você precisa é do perdão, da graça de Deus. Sabe, talvez peça perdão para o Senhor, por Ele já ter reafirmado a tua identidade tantas vezes e você ainda não acreditou, e você ainda continua se ferindo, se diminuindo, precisando de mais afirmação. Sabe, peça perdão para o Senhor. Pai, eu quero acreditar naquilo que o Senhor disse que eu sou, Pai. Eu quero me enxergar como o Senhor me vê, Pai. Eu quero acordar na manhã de segunda-feira, olhar no espelho, Senhor, e enxergar não simplesmente um grande empresário ou alguém que está tentando sair da miséria, Pai. Eu quero me enxergar alguém que tem uma missão maior do que a própria vida, de que por onde eu for, seja nos lugares mais luxuosos do mundo, ou ainda entrar dentro dos lugares mais miseráveis, ó Pai, eu não sou aquele lugar, aqueles lugares não me definem, Pai. Eu sou um agente de mudança em todos os lugares. No meio da maior miséria, Pai, eu levo a prosperidade, Senhor. No meio da maior prosperidade, eu levo a realidade, a dependência de que tudo vem do céu, que eu sou um mordomo de Cristo, Pai. E por onde eu for, eu vou aonde o Senhor me mandar, ó Deus. E eu vou usufruir do que o Senhor determinar para que nós venhamos a usufruir, Senhor. E ainda assim, a minha identidade não vai ser definida por isso. Muitas vezes, Senhor, eles vão receber elogios, Pai. Muitas vezes, Senhor, eles vão receber críticas profundas, feridas, Senhor. Mas nada disso define na essência quem eles são, ó Pai. Eles são aquilo que a Tua Palavra diz que eles são, Pai. Sarados, aceitos, amados. E aqueles que se comprometeram contigo em viver uma vida regrada em Ti, ó Deus. Dizer uma promessa a Ti, Senhor. Há uma promessa a ser feita, Pai. E nós queremos dedicar a nossa vida debaixo dessa verdade e dessa promessa, Deus. Sara aqueles corações que precisam ser sarados agora, Pai. Reafirma a identidade deles de uma vez por todas, Pai. Toda vergonha seja lançada lá fora, que não seja mais vivida debaixo de uma vergonha, Pai. Todo pecado perdoado, lavado, sarado. Que ele viva de acordo com aquele que foi perdoado, não aquele que ainda está lá no erro, Pai. Que ela viva hoje de acordo com a semente da verdade que é lançada hoje neste lugar, ó Deus. Uma família unida, sarada, Pai. Próspera, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso. Nós queremos declarar que queremos ter fome e sede dessa verdade, Pai.